Então, vamos à correção da semana 2 do PET 4 do 7º ano. Nessa semana, a gente vai falar sobre expressão algébrica. Expressão algébrica é quando eu coloco, já insiro as letras dentro da matemática. O que é isso? Quando eu vou ter medidas, valores que eu não sei. Se eu não sei, ele é uma incógnita. Incógnita que vai ser representado pelas letras, ou X, ou Y, A, B, qualquer letra. Se é uma incógnita, é uma coisa desconhecida. Se é desconhecida, eu não consigo dar um valor numérico para ela. Então, vamos à atividade 1. A ilustração abaixo apresenta um retângulo e um triângulo equilátero. Triângulo equilátero tem os lados iguais. Todos os lados são iguais. Cujas medidas dos comprimentos de seus lados estão indicadas nas figuras em função de um parâmetro x. A pergunta foi: a soma dos perímetros. Perímetro é a soma dos lados das figuras. Então, ó, vou dividir aqui, vou achar a soma, vou achar o perímetro do retângulo, o perímetro do triângulo e depois a gente vai somar. Esse retângulo, esse lado aqui, ó, vale x. No retângulo, os lados que estão um de frente para o outro, os lados opostos têm a mesma medida. Se aqui vale x, aqui também vale x. Aqui embaixo é x mais 3. Então, aqui em cima também é x mais 3. Então, o perímetro é esse, mais esse, mais esse, mais esse lado. Então, a gente vai colocar, ó, x mais 3. Então, já foi esse lado. Mais x mais 3. Mais x. Então, aqui estão os 4 lados do meu retângulo. Isso é um lado, essa largura, essa base e esse lado. Então, agora, como que eu faço? Eu não posso somar x com número. X é x e número é número. Então, eu tenho que somar letras iguais com letras iguais e os números com os números. Então, aqui, ó, eu tenho 1x mais 1x dá 2x. 2x mais esse 1x dá 3x. 3x mais 1x dá 4x. Mais 3 mais 3 dá 6. Então, o perímetro do retângulo é 4x mais 6. De novo, não somo essa letra com esse número, porque esse 6 não tem x. Só posso somar os iguais. Agora, o perímetro do triângulo. Falou que esse triângulo, ele é equilátero. Se ele é equilátero, os lados são iguais. Então, esse lado mede 2x. Esse lado aqui também mede 2x. E esse lado aqui também mede 2x. Então, para eu saber o perímetro dele, essa soma toda, eu tenho que fazer 2x desse lado, mais 2x desse outro lado, mais 2x desse outro lado. Aqui já tá tudo igual, tudo eu tenho x, então eu posso somar. 2x mais 2x, 4x. 4x mais 2x, 6x. A atividade quer saber quanto vale esse mais esse. Então, eu vou ter que somar 4x mais 6, que é o do retângulo, mais 6x, que é o perímetro do triângulo. Então, aqui, de novo, eu já tenho mistura de x com número. 4x mais 6x, que é o que eu posso somar, dá 10x. Esse 6 não tem nada para eu somar com ele. Não tem outro número que está sem letra. Pronto, ele fica sozinho. Então, a soma dos perímetros do retângulo com o triângulo é 10x mais 6.
a letra que me dá isso, letra D, que é a letra certa. Atividade 2. Observe abaixo um quadrado cujo lado mede 7 metros. De acordo com as medidas indicadas, uma expressão que representa a fração desse quadrado que está colorida de azul é igual a... O que essa atividade quer? Eu tenho um quadrado todo, que eu vou marcar ele aqui de laranjado. Esse quadrado todo, cada lado dele mede 7. Então, aqui mede 7, o quadrado tem os lados iguais, né? Então, esse lado mede 7, esse 7, esse aqui todo 7, esse aqui também 7. Aqui, ó, tudo mede 7. Só que aí uma parte desse quadrado foi pintada de azul, que é esse retângulo aqui. Isso aqui foi pintado de azul. Tá todo pintado aqui de azul. E aí, tá querendo saber qual é a fração que representa essa parte que foi pintada de azul pelo todo. Então, a fração sempre é uma parte do meu interesse pelo meu todo. Então, primeiro, nós vamos procurar o todo, que vai ser o quadrado laranjado, a parte laranjada. Então, eu sei que cada lado dele mede 7. Então, a área desse quadrado é lado vezes lado. Lado vezes lado. 7 vezes 7. Podemos deixar assim por enquanto. E agora, a parte de azul, que é a parte do meu interesse. Como que eu faço para achar a fração, a expressão que representa a área dessa parte azul? Ela é um retângulo, e retângulo também a área é lado vezes lado. Então, esse lado aqui, esse lado mede 7, e esse lado aqui do meu retângulo mede x. Então, a expressão que representa a área da parte azul é 7 vezes x. A expressão que representa a área do meu todo, que é o laranjado, é 7 vezes 7. Então, vamos para a fração. Então, embaixo eu sempre tenho o todo, que é 7 vezes 7, que representa a parte laranjada. E em cima eu tenho a parte que eu quero, que é a parte azul, que é 7 vezes x. Por que azul é que eu quero? Ele quer saber a fração que essa parte representa do quadrado todo. Então, quando eu vou olhar as minhas alternativas, não tem isso daqui, 7x sobre 7 vezes 7. Ou, se eu multiplicar aqui, 7x, 7 vezes 7 dá 49. Também não tem. Só que se eu voltar aqui nessa fração, antes de multiplicar pelo 49, e simplificar os dois 7, cortar um 7 em cima, um 7 embaixo, eu posso fazer isso, porque tá tudo multiplicando, tanto em cima quanto embaixo. A mesma coisa de eu simplificar uma fração e dividir os dois membros por 7. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar isso daqui, ó. Vai sobrar x sobre 7. Agora, eu consigo achar uma das alternativas, que é a letra B. Atividade 3. A professora Rafaela escreveu no quadro o seguinte. 1. Aumenta-se um número em 5 unidades e, em seguida, duplica-se a quantidade obtida. 2. A metade do antecessor de um número. Se denotarmos pela letra o número mencionado, qual é a expressão algébrica de 1 e de 2, respectivamente? Então, ela fala de um número que a gente não sabe qual é, e no enunciado fala, se denotarmos pela letra. Então, ela quer que a gente pegue essa afirmação aqui e traduza ela, vamos assim dizer, de uma forma matemática, de uma forma de expressão algébrica. Então, vamos pensar na expressão 1. Aumenta-se um número em 5 unidades. Então, eu aumentei em 5 unidades um número que eu não sei qual é. Então, ele é x.
Aumenta-se um número em 5 unidades. Eu tenho um número e aumentei esse número em 5. E em seguida, duplica-se a quantidade obtida. Se eu estou duplicando, eu estou multiplicando por 2. Então, eu vou pegar isso aqui tudo e multiplicar por 2. Isso aqui é a expressão algébrica correspondente à afirmação 1. Eu tenho um número, acrescentei 5 nele e depois eu multipliquei tudo isso por 2. Por isso, o uso do parêntese. Número 2. A metade do antecessor de um número. Se é metade, eu estou dividindo alguma coisa por 2. Toda metade a gente divide por 2. Agora, antecessor de um número. Eu tenho um número que eu não sei qual é. Ele é x. O antecessor dele, para eu saber qual que vem antes, eu coloco esse número menos o 1. Vamos pensar nos exemplos com número. Eu tenho o número 10. Como que eu faço para saber o antecessor dele? Eu diminuo 1, que é 9. Então, para eu achar o antecessor do 10, eu subtraí 1 dele para achar o antecessor. Então, se eu tenho um número que eu não sei qual e quero o antecessor dele, eu faço o número menos 1. Então, ó, a metade do antecessor de um número. A metade do antecessor de um número. X menos 1. Se denotarmos pela letra o número mencionado, qual é a expressão algébrica de 1 e de 2, respectivamente? Então, a expressão algébrica de 1 e a expressão algébrica de 2. Aí, vamos ver a letra A. 2x mais 5. 2 vezes x mais 5. Tá, mas esse 2 aqui tá antes, esse 2 tá depois. Só que quando eu multiplico, não interfere se eu coloco o fator antes ou depois. Na multiplicação, não vai interferir se eu colocar 2 vezes 5, dá 10. 5 vezes 2 também dá 10. Então, não importa se eu coloco parêntese ou 2 primeiro. Então, ó, 2, x mais 5, x mais 5. Tá, essa parte aqui tá certa. Agora, vamos para a expressão 2. X menos 1 dividido por 2. X menos 1 dividido por 2. Ó, então, é a letra A, que é a resposta certa. Se eu comparar as outras, nenhuma vai ser igual. Ó, essa daqui, o 2 estava só com x, o 1 está fora do denominador 2. A letra C, o 2 também está só com x. E na letra D, esse 1 aqui está fora do denominador 2. Então, realmente, letra A. Então, depois tem um box que fala o seguinte: sistematizando os conceitos. Expressões matemáticas que apresentam números e letras são chamadas de expressões algébricas. Então, se eu tenho expressões que têm números e letras, são chamadas de expressões algébricas. Normalmente, usamos as últimas letras do alfabeto, x, y e z, para representar um valor desconhecido de uma expressão algébrica. Normalmente, então isso não é regra. Se a atividade não me pede para colocar x e eu coloco A, B, M, P, Q, não tem problema. Então, atividade 4. O professor de Felipe ditou a frase abaixo. Subtrair 3 anos do triplo da idade de Rodrigo é igual a adicionar 5 anos ao dobro da idade dele. A equação que traduz o ditado é... Então, vamos lá. Subtrair 3 anos do triplo da idade dele. Então, é subtrair, sei que é menos. Subtrair 3. Estou subtraindo 3 de alguma coisa. Do que é? Do triplo da idade do Rodrigo. Eu sei a idade do Rodrigo? Não sei. Se eu não sei, ela vai ser x ou qualquer letra. Como que eu sei que é x? Porque as minhas opções aqui de resposta estão todas com x. Então, subtrair 3 do triplo da idade dele. O triplo da idade dele, eu multiplico por 3. Então, é 3x menos 3. Eu subtraí 3 do triplo da idade dele, que está representada por x. É igual a adicionar 5 anos. Então, eu estou adicionando 5 a alguma coisa. O que é essa coisa? O dobro da idade dele. Dobro da idade dele, dobrou. A gente multiplica por 2. Então, é 2x.
Porque adicionei 5 ao dobro da idade dele, 2x. Então, eu subtraí 3 do triplo, o que é igual a adicionar 5 do dobro. Então, quando eu olho aqui nas minhas opções, letra A, que é a correta, ó. 3x menos 3 é igual a 2x mais 5. As demais estão erradas.